Olá pessoal, boa tarde. Sou David Barbosa, sou diretor de Família e Ação Social aqui da Associação dos Profissionais da Segurança. Nesse momento nós estamos aqui na sede da associação, especificamente aqui no auditório, para dar continuidade à análise da evolução constitucional do Brasil. Nós paramos na última aula na Constituição de 67, então a gente vai prosseguir daqui para frente. E vamos lá, né? Constituição de 67. Constituição de 67. Vamos lá. De 1967. Pessoal, especificamente o que nós vamos analisar aqui, pessoal, é qual o Estado brasileiro, né? Qual o Estado brasileiro foi trazido por essa Constituição. Nós sabemos que cada Constituição é um Estado novo, é uma configuração nova, em todas as leis passam pela filtragem constitucional. Então, a Carta Maior que foi elaborada, todo o ordenamento jurídico precisa respeitar essa Carta. Então, nós vamos analisar quais foram as nuances, quais foram os detalhes que foram trazidos por essa Carta. E a primeira informação que a gente precisa trazer para vocês é que a Carta de 67, ela vai ter algo muito semelhante com a Carta de 37, porque é uma carta também autoritária, né? é uma carta constitucional que foi imposta, ela não foi elaborada a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte com ampla participação popular. Na realidade, trata-se de um documento pronto e que simplesmente é imposto pelo agente revolucionário que está no poder, certo? Então, assim, a principal característica da Constituição de 67 é que ela concentrou o poder no âmbito da União, certo? Ela concentrou o poder na União, então nós vamos ter praticamente um Estado unitário, apesar da previsão formal que se trata de uma federação, mas nós vamos ter, na prática, um Estado unitário, né? Onde tem praticamente somente um centro de poder, porque a Constituição de 67, ela fechou as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, o Senado, o Congresso Nacional, o Senado Federal, né? Fechou as casas legislativas no Brasil. Uma das preocupações, então, uma das características que a gente já pode botar aqui é o quê? Centralização do poder. Onde? Em qual ente? No âmbito da União. Certo? Então, a figura máxima aqui do Estado brasileiro aqui vai ser o presidente da República. Certo? Outra preocupação aqui, pessoal, certo? É o quê? A segurança nacional. Segurança nacional. Então, como é um governo dos militares, os militares tinham a principal preocupação afastar o comunismo, né? Afastar o comunismo, a influência do comunismo internacional, liderada pela União Soviética, aqui do Brasil. Inclusive, nós tivemos até agentes da União Soviética, né, a serviço do comunismo, como a Olga Benário, que teve um relacionamento, teve filhos, teve um relacionamento com o Luiz Carlos Prestes, que também era um brasileiro que pregava a corrente do comunismo, certo? Então, a preocupação, garantir a segurança nacional. Qual foi a forma de governo trazido aqui pela Constituição de 67? Forma de governo. Forma de governo. Forma de governo república, certo? República. Então, assim, então nós vamos ter um país normal, nós vamos ter eleições, né? Sim, nós vamos ter eleições, mas o presidente da República, ele não é eleito com o voto direto da população.
o voto vai ser indireto, certo? Então a república é um sistema de governo que requer o quê? De determinado em determinado lapso temporal, precisa alguém ser eleito, certo? Então, o Estado é autoritário, mas a forma de governo é uma república. República. Certo? Formalmente. Ah, mas é uma república, vamos dizer que normalizada, como a gente tem agora? Não, porque a gente sabe que como a votação é indireta, nós tínhamos o fechamento do Congresso Nacional, nós tínhamos suspensão dos direitos políticos, então o governo que estava, o grupo dominante, os militares que estavam no poder, sempre elegiam os seus presidentes, certo? Não tinha chance de outra pessoa de fora desse espectro ideológico ser eleito. Então, é uma república, mas com suas limitações. Mas se vier na prática, na prova, qual era a forma de governo, né, que foi implantado em 67, é uma república. Agora, se ele quisesse, fosse uma prova aberta, que não fosse de marcar, se fosse uma prova para você discorrer, ele poderia perguntar se trataria de uma república que nós vivemos na Constituição de 88, né? Com realmente o povo sendo respeitado como o verdadeiro dono do poder, a gente ia dizer que não, ia discorrer que não, ia dizer que isso tem as suas limitações. Mas uma prova objetiva que os senhores vão fazer, então pode marcar que a forma de governo era a república. Forma de Estado. Forma de Estado. Forma de Estado. Formalmente era o quê? Uma federação. Certo? Era uma federação. Então a forma de governo era federativa ou federação. Beleza. Formalmente. Por que está falando isso, Barbosa? Formalmente? Porque você tem que ver na prática. Na prática, o que eu disse? O que caracteriza a federação? Lembrando, né? O que caracteriza a federação? Vários centros de poder. Nós temos o Legislativo Federal, o Legislativo Estadual, o Legislativo Municipal. Todos esses centros de poder vão fazer leis de acordo com o seu bloco de competência que é previsto na Constituição para reger as várias situações no Brasil. Era uma federação formalmente. Na prática, Congresso Nacional fechado, o Congresso Nacional, né, nas duas casas, Senado e Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa fechada e as câmaras municipais fechadas. Então, como dizia Celso Bastos, na prática se viveu quase que fielmente um Estado unitário, com um único centro de poder, quem era o presidente da República através de seus decretos-leis. Mas, formalmente, na Constituição, ela diz que o Estado é uma república federativa, certo? E nós temos que respeitar e saber fazer prova. Saber fazer prova é saber olhar muito o texto da lei, saber o que está sendo perguntado. Não adianta você fazer prova, porque que muitas vezes o concurseiro ele tem vantagem para uma pessoa que é formada em direito numa prova, porque o concurseiro ele vai olhar muito pelo texto da lei, ele vai praticar muitas questões, né? Inclusive eu indico aqui o questão de concurso, né? Que você pode filtrar e pegar o assunto que você quer, certo? Inclusive no aulão que a gente vai fazer sábado, as questões que eu vou trazer é desse site, questões de concurso, e você pode filtrar o assunto que você quiser. Então o concurseiro, ele faz o quê? Ele pratica muitas questões, então ele está muito atrelado ao texto. Formalmente, materialmente. Lembrando que a palavra materialmente significa na prática, como é que é. Formalmente é o que está previsto na lei. Formal, legislado, certo? Então pronto, regime federativo, aí o que tinha aqui na federação? Tinha o quê? Federação. Formado pelo quê? União indissolúvel, né? Não tinha o direito de secessão de quê? União indissolúvel de quê? De estados, certo? Distrito Federal, distritos.
Distrito não. Estados, territórios. Territórios. Certo? Distrito Federal. Distrito Federal. Certo? Vamos lá. Pronto. A União. Né? O cara vai entrar. Aí deixa eu ver aqui. A capital da União. Né? Outra característica importante. Onde é que fica? Capital da União. Da União aqui trazida. Onde foi a capital da União? Capital da União no Distrito Federal. Certo? Aqui, ó. Capital da União, Distrito Federal. Já onde? No Planalto Central, né? Aqui nós já temos a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, certo? Por quê? A gente sabe que em 60, 21 de abril de 60, cumprindo a promessa, Juscelino Kubitschek vai tirar a capital do Brasil do Rio de Janeiro e levar para Brasília, no Planalto Central. Isso era uma previsão antiga, desde a Constituição, acho que de 1891 já tinha essa previsão dessa mudança. Agora, pessoal, vamos tratar aqui, ó, da organização dos poderes. Organização dos poderes. Certo? Lembrando que a primeira Constituição do Brasil, né, trazia 4 poderes. A Constituição de 67, ela vai trazer só 3 poderes. 3 poderes. Legislativo, como é hoje, Executivo e o Judiciário. Isso significa o quê? Significa que a teoria clássica de Montesquieu, respeitada, é mantida, certo? Só que com as limitações que eu já falei. Beleza, trazia 3 poderes, trazia. Mas o poder legislativo sofreu, certo? Foi esvaziado. O poder judiciário também sofreu e foi esvaziado, certo? Muitas vezes, uma decisão do poder judiciário tinha que ser, se fosse submetida ao legislativo e passado num determinado quórum, era afastada. Certo? Os juízes perderam as garantias em inamovibilidade, irredutibilidade de salário, vitaliciedade, eles também vão perder, certo? Então, nós tivemos também um golpe aqui na prática, na teoria. E Celso Bastos, que é citado na obra do Pedro Lenz, ele diz o seguinte, que na prática só existia esse aqui, pessoal. O poder executivo, exercido pelo presidente da República. Mas vamos lá. Vamos analisar cada poder, né? Vamos analisar cada poder. Vamos para cá. Vamos analisar logo o poder legislativo. Como é que ficou esse garoto? No texto da Constituição, viu? Na prática, a gente já sabe que ele foi fechado, certo? E só foi reaberto quando o presidente da República quis. Poder Legislativo. Qual é o órgão máximo do Poder Legislativo? Congresso Nacional. Certo? Congresso Nacional, representado por quê? 2 casas. Senado Federal, certo? E que? Câmara
Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados, é como é hoje. Só que tem as suas limitações, né? Tem as suas nuances aqui. A Câmara, certo? A Câmara dos Deputados, como é que ela é? Representante do povo. Ela representava quem? O povo. Eles eram eleitos, certo? Pelo voto direto, e secreto. Tem uma previsão na texto da Constituição que o voto é universal, mas não é universal. Por quê? Porque os analfabetos não podem votar. Na Constituição de 88, podia sim votar. Na Constituição de 67, não podia votar. Analfabeto não votava. Então, ele não é universal. Apesar da previsão, de ter uma previsão que o voto era universal. Ele era universal com as seguintes limitações. Se tem limitação, não é universal, né? Deixa eu ver aqui. Deputado. Pronto. E aqui, pessoal, de onde é que vinha? Quem era? De onde é que vinha esse pessoal que podia votar aqui? Certo? Vinha dos estados membros. E de onde? E dos territórios. Dos territórios. Dos estados e dos territórios. O Senado aqui, certo? O Senado Federal. Assim, deixa eu só falar aqui, o mandato aqui, quantos anos era? 4 anos. Certo? A duração do mandato era 4 anos. E aqui era proporcional, certo? Era proporcional. O sistema aqui era proporcional. Aqui, ó. Proporcional. Certo? Proporcional. Como assim? A cada 300 mil habitantes, um deputado. 300 mil habitantes, um deputado. Até o número de 25. Quando alcançasse o número de 25 deputados, o que ia acontecer? Para o Estado ter mais um deputado, ele precisaria ter mais 1 milhão de eleitores. O que significa isso na prática? Significa que os estados menores, eles tinham quase o mesmo número de representação do que os estados maiores, né? Porque se eu fizer uma conta simples de 25 vezes 300, eu vou achar ali uma faixa de, sei lá, 5 milhões. Aí depois, para você ter mais um deputado, você teria que ter 1 milhão mais de habitantes. Isso era uma forma do governo fortalecer os estados menores, garantir a proporcionalidade e fortalecer os estados menores, porque, em tese, o poder central da União, o presidente da República, ele tinha o quê? Ele tinha mais força nos estados menores. Então, era uma forma também dele se manter no poder por mais tempo e controlar, certo? Aqui o Senado Federal, aqui eles não são representantes do povo, eles representam o quê? Os estados. Por isso o quê? Por isso que o número é iguais. Aqui representa os estados. Então, cada estado vai ter o quê? 3 senadores. Certo? Porque eles representam o quê? Os estados. Então, cada estado, o estado é igual. Eu, União, Poder Central, eu não posso dar preferência. Eu posso dar preferência a nenhum dos estados, né? Eu tenho que tratar todos iguais. Então, tá aqui, ó. O Senado representa muito isso. Só que os senadores, eles não são eleitos por 4 anos, são 8 anos. Ou 8 anos ou 2 legislaturas. 2 legislaturas. Aí, pessoal, lembrando, nós estamos falando de 67.
Certo? Tem algumas coisas semelhantes com 88? Tem. Mas 88, Constituição de 88, o Estado brasileiro, a partir de 88, nós vamos chegar. Certo? Aqui é 67. Deixa eu começar a apagar daqui, né? Começar a apagar daqui, porque tem gente que gosta de copiar. Mas não precisa copiar não, pessoal. É só voltar o vídeo aí e assistir novamente. Certo? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando do... Ixi, apaguei foi tudo, ó. Vamos lá aqui. Estamos falando da Constituição de 1967 e nós estamos falando de quê? Do Senado Federal, certo? Naquela época, como é que o Senado se apresentava? Então era isso, pessoal. Basicamente é isso, viu? Então a gente encerrou aqui o Senado Federal. O Poder Legislativo com o Senado Federal. Vamos analisar agora aqui, pessoal, o Poder Executivo. Como eu já falei, o Poder Executivo aqui, o dono da chave do cofre, o poder mais importante, né? Hoje a Constituição de 88 diz que os poderes são harmônicos entre si, né? Não há uma predominância sobre os outros. Hoje a gente está vendo na prática praticamente uma predominância do Executivo através dos controles de constitucionalidade, né, das ADPFs. Então tem vários mecanismos que o Poder Judiciário, né, usa, e hoje a gente tem uma superposição do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Aqui nós estamos falando em 67, a gente vai ter a predominância do Poder Executivo. Então, totalmente fortalecido, né? Totalmente fortalecido. Mandato aqui de 4 anos, certo? Aqui vai ser uma pergunta de prova. Quanto tempo? Qual era a duração do mandato do presidente da República na Constituição de 67? Isso aqui é 4 anos, mas vai mudar, certo? Isso aqui vai mudar com AI-5. Vai para 5, com o AI-5, vai dar até certo. Com o AI-5 vai para 5 anos. E com a emenda, não, com a emenda de 69. Com a emenda de AI-5 não, com a emenda de 69 vai para 5 anos. É isso mesmo? E com o pacote de 77 vai para 6 anos. Certo? Deixa eu ver aqui. O Executivo fortalecido. Maneira indireta. Sim, a eleição, que nem eu falei, ó, eleição indireta. Presidente da República, eleição indireta. Certo? Então aqui o eleitor, o cidadão, ele não vai votar diretamente no presidente, não. Não vai chegar lá na urna e vai apertar, né? Agora na urna eletrônica, vai apertar e sair a cara do cidadão, não. Nós tínhamos, vamos dizer que o cidadão tinha que eleger determinado grupo de pessoas e essas pessoas iam votar no presidente, certo? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Então, forma direta.
Forma indireta. Vamos lá, explicando. Aqui, ó, cidadão. Ele escolhia quem? O colégio eleitoral. Estados Unidos, hein? Aí eu falar colégio eleitoral. Colégio eleitoral. Vamos contar os votos de cada estado eleitoral. Né? Tem muito isso na mídia. Meu irmão tá meio torto aqui, viu? Subiu aqui. Vamos lá, pessoal, consertar isso. O cidadão, né? Ele escolhia o quê? Ele votava no colégio eleitoral, certo? Eleitoral. E o colégio eleitoral escolhia quem? O presidente. Quem era o nosso colégio eleitoral? Era os membros do Congresso Nacional. Certo? Então, deputados e senadores eleitos, certo? Eleito, e escolhia quem? O presidente. Isso em 67. Também tinha, sabe o que, pessoal? Aqui nesse grupo, certo? Deputados e senadores e o quê? E os delegados. Que vinha de onde? Das Assembleias Legislativas. Certo? As Assembleias Legislativas do Estado. Dos Estados. Então, o colégio eleitoral era formado por quem? Deputados e senadores e delegados oriundos das Assembleias Legislativas. Olha aqui que questão boa para a prova. Questão excelente para a prova. Quem compunha o colégio eleitoral para eleger o presidente da República na Constituição de 67? Aí se tivesse a opção, ó, deputados e senadores e os delegados oriundos da Assembleia Legislativa do Estado, você vai marcar nela. E vai virar tenente. QA. Pronto. O presidente da República, né, hoje, ele legisla de forma direta através de quê? De MPs. Aqui na Constituição da 67, nós vamos ter o quê? Os decretos leis. Tem muitos ainda em vigência no Brasil, muitos, certo? Muitos decretos-leis. Lei tal, decreto-lei tal. Inclusive, eu acho que o Código Penal, acho que é um decreto-lei. Nosso Código Penal não é um decreto-lei, mas é lá da outra Constituição, né? Que é da época de 30, 40. Mas vamos lá. Mas era uma das formas do presidente da República legislar, era através de decretos-leis, que é semelhante às medidas provisórias hoje. Quais são os requisitos? Praticamente o mesmo. Os requisitos para ele emitir os decretos-leis. Quais eram os requisitos? Deixa eu ver aqui. Requisitos. Vamos lá. Os requisitos desse decreto-lei era o quê? Urgência. Tinha que ter urgência. Ou seja, aquela matéria que o presidente ia tratar não poderia esperar. Se passasse dali, o prejuízo poderia ser grande para a nação. E o outro requisito, urgência e relevante interesse público. Relevante interesse público. Tem que ter urgência e relevante interesse público. Urgência, pessoal, urgência é um termo até mais limitado o significado. Agora, relevante interesse público não é fácil de aferir não, viu? Não é fácil de aferir, ou seja, é um termo muito aberto, vai depender muito de quem está no poder. Porque eu posso ver um determinado tema e achar que aquele tema realmente é de interesse público, tem que ser implementado, e outra pessoa olha, dependendo dos valores da pessoa, vai dizer, não, isso aí não é relevante interesse público.
Então ficava mesmo a cargo de quem? De quem mandava, que era o poder executivo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E desde que não necessariamente. Pronto. O outro requisito era aqui. Então aqui, ó. Primeiro requisito, urgência, certo? Segundo requisito aqui era o quê? Não podia aumentar custo. Não poderia ter o quê? Aumento de despesas, certo? Se tivesse aumento de despesa, ele não poderia fazer. E outra que? Quais eram as matérias que ele poderia tratar? Certo? Ele não poderia, ele poderia tratar sobre segurança nacional, né, que é o tema preferido, preocupação dele, e finanças públicas. E finanças públicas, certo? Então pronto. Urgência tem que ter urgência e relevante interesse público e não pode ter aumento de despesa nessas seguintes áreas: segurança nacional e finanças públicas. Então, se ele for tratar dessa matéria aqui, segurança nacional, finança pública, e tivesse aumento de despesa, ele não poderia fazer a medida provisória. Nessas duas matérias aqui, segurança nacional e finanças públicas, ele só poderia tratar mediante decreto-lei se fosse o quê? Se não tivesse aumento de despesa. Beleza? Deixa eu ver aqui. O que tem mais para analisar aqui? Ah, sim. Para terminar, pessoal, nós vamos ter aqui uma coisa muito diferente da medida provisória de hoje. A medida provisória, hoje, ela precisa ser analisada em 60 dias e pode ser prorrogada, né? Mais 60, 120 dias. Se não for, diz o quê? Que ela caducou. Ela caduca, perde seus efeitos. E aí é preciso criar a lei que rege só aquele lapso temporal, né? Que ela ficou, nos 120 dias que ela ficou no ordenamento jurídico. É criada uma lei para especificar só isso. No decreto-lei era o contrário. Ó, aprovação, requisito aqui, ó. Requisito não. Curiosidade aqui. Aprovação do decreto-lei, por quê? Por decurso de prazo, pela passagem do prazo, né? Decurso significa passagem, o transcorrer do prazo. Aprovação por decurso de prazo. Qual era o prazo? 60 dias. Aqui, ó. 60 dias. Eu sou o presidente da República, sou o poderoso lá em 67. Baixei um decreto-lei. Esse decreto-lei, o Congresso Nacional tinha que se debruçar sobre ele em que? 60 dias. Se o Congresso Nacional não fizesse isso, o que era que estava? Estava aprovado. Hoje, como é que é? Medida provisória. Eu sou o presidente da República, tenho muita força ainda, mas não como em 67, né? Mas eu ainda tenho força. Então, baixo a medida provisória sobre determinado assunto. Mas, se em 60 dias ela não for aprovada e eu não prorrogar por 60, o que vai acontecer? Ela simplesmente, a medida provisória vai sair do ordenamento jurídico, vai deixar de existir, certo? É totalmente ao contrário, né? Já em 67, o nome é decreto-lei e se não for aprovado, se não for analisado em 60 dias pelo Congresso Nacional, vai continuar para sempre no ordenamento jurídico até ser revogado por outra determinada lei. Vai virar lei em sentido estrito. Beleza, pessoal? Vou dar uma paradinha por aqui. Já a gente volta com um novo bloco, né, tratando mais sobre a Constituição de 67. Beleza? Show!